de como tu falou agora, se a pessoa que achar chata, mas depois se essa pessoa que achava chata, se entra no jiu-jitsu, vicia. Fica encantado, Fica encantado com o negócio, com a técnica, com, né, e o cara começa a entender a dificuldade, né? O problema é esse, o cara não sabe nada, o cara acha aquilo, dois caras se agarrando ali. De kimono, como assim? Não tem nada. Mas quando ele entende a dificuldade, ele vê a beleza. Falando um pouquinho agora, mudando de assunto, assim, sobre a nossa arte, né, Fábio? A luta, né? Como é que pode? Eu fico pensando às vezes assim, como é que a luta me levou para tantos lugares, né? É impressionante, né? Porque a gente tá num lugar, né? Eu até brinco, tu me conhece muito bem dos padinhas, né? Tem muitos padinhas, não sei o quê, os caras querem estar contigo. Sim. Como é que né? As pessoas querem estar contigo de qualquer jeito, a pessoa fica nervosa de falar contigo, a pessoa chega, aperta a mão, tá suando, né? Até brinco, te falo também que as pessoas apertam a mão, tá pingando suor, daí eu pego, já aproveito e dou uma limpada nele mesmo. Pô, tu é o cara, hein? Valeu. E dou aquela aqui, ó. Pô, o suor do cara. Se eu tô com a mão suada, eu não aperto a mão do cara. E o abracinho por cima do ombro. Tem essa também, né? Opa, defesa pessoal, né? Porque às vezes o cara vem, às vezes aconteceu também de o cara vir de regata. De regata suada. E suadão e pai, aquele... né? E eu, claro, mais difícil acontecer comigo, eu sou mais alto. Né? Mas, e às vezes eu até brinco também que quando tá muito bem fisicamente, a pessoa te abraça na anca, né? Na hora que pegar na anca, e tu vê que a pessoa ficou constrangida, a pessoa meio que tira a mão. Não, aconteceu várias vezes comigo. O pessoal te abraça e dá aquela pum, a pessoa pega e dá aquela afastadinha na mão, assim, sabe? Não, é muito engraçado, mas falando sobre justamente de levar para vários lugares, né? Um lugar que eu nunca imaginaria era a Chechênia, por exemplo. Né? Eu conheci o mundo inteiro com a luta, né? Eu morei na Croácia. Como assim? Por quê? Pela luta me levou. Onde é que tu te surpreendeu, assim, lembrando agora esse lugar? Pô, eu não acredito que eu conheci isso pela luta. Cara, né? eu acho que assim, eu acho que, pô, a época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Sou uma geração à frente da tua. Era embrionário, né, cara? Era o Rio de Janeiro só. A gente ia lutar os campeonatos em Niterói, né? Tipo, era o mais longe que você ia lutar um campeonato, era Niterói. Tinha que atravessar a ponte. E aí depois você vê essa explosão mundial, né, cara? O jiu-jitsu em todos os lugares, campeonato no mundo inteiro. E aí o jiu-jitsu, do jiu-jitsu se deriva o Vale Tudo, que vira o MMA, que vira um negócio, né, impressionante, assim, da quantidade de fã, da audiência, né? Até do dinheiro envolvido, né? Eu acho que tudo isso é evolução do esporte, é muito legal. Eu acho que uma experiência que é marcante e que eu tive a oportunidade de vivenciar também, como vários outros professores e atletas de jiu-jitsu, o jiu-jitsu está dentro do Palácio de Abu Dhabi, né, cara? Que loucura isso aí. Você treinar passar uma semana dando aula pro Sheik e tendo acesso a um cara que... Né? Que é quase intocável. Quase intocável, porque é o que ele gosta, né? Então, ele realmente é faixa preta de jiu-jitsu mesmo, de verdade, treina, e tu falou, o cara é duríssimo. Como é o nome dele mesmo, por favor? Sheik Tarnum. E que é super amigo do Renzo, né? Quer dizer, o jiu-jitsu entrou dentro do país através dele. Que loucura isso. Ele criou a DCC, né? Então realmente a gente pensa, se a gente for lá atrás e quando a gente começou, quando a gente imaginaria que o jiu-jitsu estaria nessa posição? Eu acho que o jiu-jitsu hoje vive o maior hype da história, né? Você vê um podcast do Joe Rogan, que é talvez hoje o maior comunicador do mundo, né? Fala de jiu-jitsu direto. Ele tá do Jean-Jacques e tal. Ele tá falando com um cara sobre física quântica e ele dá um jeito de colocar o jiu-jitsu na história. Né? Tu assiste direto ele? Tu assiste bastante? Direto, eu assisto bastante, cara. É um podcast que eu gosto bom, muito. Né? O cara eu acho ele muito pioneiro, bom, né, dos podcasts. Né? Não, eu acho ele muito bom mesmo, assim. Eu acho que ele é um cara ponderado, acho que ele é um cara inteligente, ele fala com todo mundo, com todas as tribos. Eu gosto bastante do podcast dele. Tem um podcast do Joko, que também é um... Eu não conheço o Joko. O Joko Willing, que é o Navy SEAL, que é um podcast bem grande nos Estados Unidos também. Ele também é faixa preta do Dean Lister, fala de jiu-jitsu o tempo inteiro, né? Então são grandes comunicadores hoje que falam do jiu-jitsu. Quando a gente vai se falar de Brasil, falar de São Paulo, a quantidade de gente no mercado, né, de trabalho, em posições de liderança e que são praticantes de jiu-jitsu, que são faixa preta de jiu-jitsu, é gigantesca. É gigantesca. Né? Então acho que o jiu-jitsu
ultrapassou um deserto, né, na década de 90 ali, que a gente chama da época de sobreviventes, né, que puta, era uma imagem ruim. Era um vale tudo ainda. E era uma imagem deturpada. Era uma imagem deturpada do que era o jiu-jitsu de fato, né? Mas a gente atravessou esse deserto e a gente está num momento bom. É garantia de que você vai seguir para sempre? Não, a gente tem que continuar fazendo um bom trabalho, entregando um bom trabalho, né? Fazendo as pessoas realmente entenderem os benefícios do jiu-jitsu para a vida delas. Acho que isso é que vai alargar a nossa audiência, né? É esse público que te assiste, é o cara que gosta de luta. Então, quanto mais... E eu defendo isso já há bastante tempo, cara. A única forma das artes marciais se tornarem profissionais de uma forma autossustentável é aumentar a base de praticantes, não tem outro caminho, né? Talvez o UFC seja um caso isolado, porque qualquer um assiste o UFC. É uma briga dentro de uma jaula, quero ver a briga, né? Qualquer um gostaria. Sim. Mas quando você fala de jiu-jitsu, é impossível, cara. Jiu-jitsu, quem não entende, acha chato. É verdade, tem razão. Né? Não é uma briga. Não entende a regra. É técnico, é detalhe, a regra. O cara não entende. Então, quem entende? O praticante. Então, se a base de praticante não aumentar, como é que você aumenta o profissionalismo no esporte? Não tem como, né? E é legal de, como tu falou agora, se a pessoa que acha chata, mas depois se essa pessoa que achava chata, se entra no jiu-jitsu, vicia. Fica encantado, Fica encantado com o negócio, com a técnica, com, né, e o cara começa a entender a dificuldade, né? O problema é esse, o cara não sabe nada, o cara acha aquilo, dois caras se agarrando ali. De kimono, como assim? Não tem nada. Mas quando ele entende a dificuldade, ele vê a beleza. É impressionante, o jiu-jitsu me impressiona a cada dia, família. Eu fico impressionado porque como é que o que eu mais dou exemplo, vamos falar do Cobrinha, né? O Super Grand Slam, né? Até falei ontem pro Muzi também sobre isso, né? Que ele não é Super Slam, ele é o Super Grand Slam, uma coisa que ele tiveram que fazer para ele, né? Um cara que tem 75 quilos, 70 quilos, né? Competia até 68 às vezes também, né? 67, Imagina, e o cara rola comigo, tem uns 114, 115 quilos às vezes, e me finaliza. Como assim, entendeu? Como é que pode, né? A diferença tão grande. Pô, eu entenderia se eu não soubesse o grandão, todo fortão, sem saber jiu-jitsu. Pô, tudo bem. O cara é técnico, mas eu sei jiu-jitsu também. Sim. Eu entendo jiu-jitsu também, entendeu? Então como é que pode isso aí, né? Como é que essa diferença, assim, é impressionante, né? Eu acho que o jiu-jitsu evoluiu muito, continua evoluindo, né? O jiu-jitsu que a gente praticava há alguns anos atrás é diferente hoje. É evolução técnica, as pessoas vão descobrindo coisa nova, né? O Cobrinha é um exemplo disso. Mas depois do Cobrinha já tem outras pessoas fazendo diferentes do que o Cobrinha fazia. É uma constante, né? Uma evolução. E a técnica é o que manda, né, cara? Não é a força, não é o tamanho, não adianta, né? Então, talvez quando você sabe o jiu-jitsu, você quer fazer, aí fica mais fácil pro cara, porque não é que você tá querendo arrancar tudo usando somente a força, que obviamente te daria muito pouco tempo de vida ali na disputa. Mas você tem que trocar técnica, aí na técnica você perde porque o cara tá mais atualizado, né? Eu acho que essa é a evolução. Tem essa discussão sempre, né, do jiu-jitsu old school pro jiu-jitsu novo, que eu acho uma grande besteira, porque é óbvio que o jiu-jitsu novo é mais eficiente, porque é uma evolução. É que eles falam, o que é melhor, o Vale Tudo de hoje ou o Vale Tudo há 20 anos atrás? Cara, desculpa, é incomparável. O cara hoje é muito mais completo, né? O cara traz muito mais ferramentas pro jogo do que o cara de 20 anos atrás. Que loucura, né, Fábio? É impressionante mesmo. Eu respeito todas as artes marciais, mas eu acho que o jiu-jitsu tá superior a todas, né? Assim, no meu ponto de vista, eu respeito, como eu te falei, eu respeito todas que eu conheci, eu acho que cada uma delas servem para alguma coisa, né? Mas só com aquela arte não dá para, de repente, só o karatê sozinho, contra numa luta, vai, mas não, sabe, fica meio que preso, mas o jiu-jitsu sozinho vai, né? O jiu-jitsu sozinho a gente resolve, a gente consegue. Antigamente era isso, né? Antigamente os varitudes da época da família Gracie eram uma arte marcial contra a outra, não era o indivíduo, era como é que eu só tenho jiu-jitsu, você só tem karatê, vamos lá, né? E o jiu-jitsu foi ganhando isso ao longo dos anos, acho que o jiu-jitsu conquistou esse lugar de arte marcial mais eficiente. Só que depois começa a ter um blend ali, todo mundo se mistura. Pô, todo mundo treina jiu-jitsu, da mesma maneira que você foi treinar, o Muay Thai.
Aí vira um indivíduo. Pô, o Verdun conseguiu fazer um casamento do Muay Thai com Jiu-Jitsu e com wrestling, pô, muito bom, e por isso ele foi campeão. Só o Jiu-Jitsu do Verdun talvez não fosse suficiente, porque ele ia enfrentar vários desafios na carreira que precisaram, pô, quantos caras você nocauteou, né? Eu acho que é isso. As pessoas têm que... E aí sai essa... Mas se você individualizar a arte marcial, o Jiu-Jitsu continua sendo mais eficiente que as outras.